Olha aí, pessoal, o Lula ficou bravinho, tão bravinho que ele até me chamou de cretino, né? Não eu diretamente, é claro, mas todo mundo que responsabilizou ele por conta do aumento do dólar ontem, dia 26. Estou gravando isso aqui na quinta-feira, dia 27, tá? Coisas recentes que aconteceram, o dólar disparou, você viu, eu falei disso aqui no canal, inclusive, e tudo mais. E o Lula falou lá pro conselhão dele, pro soviete, teve uma reunião lá e tudo mais, que na verdade as pessoas que colocaram a culpa nele por conta do aumento do dólar são cretinos, um bando de cretinos aí, porque na verdade o dólar começou a subir antes dele falar, né? O que nas palavras do pessoal Poder 360 aqui do site, Poder 360 é um equívoco factual, né? Eu digo mais que é mentira de fato, mas ainda assim o Lula dobrou a aposta e falou que quem apostar no fortalecimento do dólar ante o real vai perder dinheiro e quebrar a cara, né? Olha que situação. Isso aqui já rolou no passado. Essa conversa aqui, você lembra lá atrás, não lembra, né? Pois é, então a gente vai ouvir o Lula falando sobre isso aqui dos cretinos, sobre essa questão aqui e tudo mais, porque o homem é uma metralhadora de falar bobagens. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, vamos ouvir primeiro aqui o Larápio de 9 dedos falando a esse respeito aqui, né? Olha só. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. A pessoa não pode ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracasso e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu estou consciente que vai dar certo esse país. Enfim, né? O cara tá revoltado, tá bravinho mesmo, porque os números não mentem, né? Eu até citei a frase lá da Daniela Lima, que agora se torna profética. Discurso vira número, vira dinheiro ou qualquer coisa do tipo aí. Mas enfim, as palavras do Lula se transformam em números a serem avaliados. E o que aconteceu? Bem, a gente viu o que aconteceu. Só que o Lula, então, já cometeu aqui o seu equívoco factual, falando que, na verdade, isso aqui, a moeda subiu 15 minutos antes das suas declarações, o que por si só já não significa absolutamente nada. Ainda que tivesse sido isso, poderia ser o mercado precificando as bobagens que o Lula já iria falar. É natural que isso aconteça. O cara sempre fala uma groselha, sempre joga uma bomba, né, uma bomba nuclear, sempre faz algo do tipo aí que assusta os mercados. Então o pessoal faz um hedge mesmo. Ah, o Lula vai falar hoje, vai falar amanhã. Vou comprar dólar para me garantir aqui porque ele vai destruir o valor do real amanhã quando ele abrir a boca. Então é natural que aconteça isso mesmo. O pessoal já sabe que o Lula vai fazer um pronunciamento, vai participar ali de um evento, alguma coisa. O pessoal já pode mesmo comprar dólares para se segurar e evitar perder o seu patrimônio com as palavras malucas do Lula. Então, ainda que tivesse sido isso, 15 minutos apenas de antecedência, é o pessoal se protegendo de última hora ali, né? Só que, na verdade, né, o equívoco factual aqui é o seguinte, né, que não tem nada disso que o Lula falou. A cotação do dólar, de fato, começou a subir durante a entrevista, enquanto ele estava falando, o Lula falando as palavras pulando da boca dele, e o gráfico do dólar começando a subir. E depois que acabou a entrevista, que o pessoal digeriu, parou para pensar e falou, realmente esse país não tem a menor chance de dar certo, aí o dólar disparou de forma geral. Ou seja, né, isso aqui é mais uma mentira do Lula. Se fosse o Bolsonaro, iam falar que é fake news, que tá mentindo, que tá enganando, qualquer coisa do tipo, né? O Lula é equívoco factual, né? Provavelmente ele sabe que isso aconteceu dessa forma mesmo. O cara não é tão burro assim
Eu tendo mais a achar que ele é desonesto do que burro no final das contas. Pode ser as duas coisas até, né? Mas então subiu o tom, chamou a galera de cretinos, né? Eu também, porque eu também falei isso aí. E mais uma tonelada de pessoas. Todo mundo que acompanhou questões econômicas ontem falou que a culpa é do Lula, porque aconteceu aconteceu depois das falas dele. Não tem como ser outra explicação. A explicação é justamente essa aí. O mercado reagindo às baboseiras que o Lula fala. E outra coisa, né? Será que ele acha que o discurso dele do dia anterior foi bom? Que o mercado reagiria bem ao que ele falou? Porque só pode, pelo o teor aqui do que ele fala, parece que é isso mesmo que ele acredita, né? Mas às vezes é só bobagem, só besteira que o Lula fala aqui no final das contas, né? Então, o fato dele ter ficado com raivinha, chamando o pessoal de cretino e tudo mais, demonstra que ele se doeu com a alta do dólar, porque isso aqui é algo que traz uma série de problemas. Essa é a verdade, né? Não é só você olhar para um número ali que está subindo, você imaginar que a moeda está perdendo o valor. Não, você vai ter problema para comprar itens de fora, você vai ter problema para importar insumos, coisas que são importantes para o funcionamento da economia brasileira. E aí o trigo sobe também, o trigo subindo, o pão fica mais caro, tem um monte de coisas que são impactadas diretamente pelo dólar, o barril do petróleo, enfim. Problemas graves para a economia. Isso aqui não é algo que pode ser mantido num patamar tão alto assim. A ajuda às exportações não é suficiente para cobrir todo o prejuízo que acontece a todo mundo. E além disso, o próprio exportador tem que gastar mais dinheiro para comprar coisas de fora. Todas as indústrias aí dependem de importações também, de insumos, e algo na cadeia produtiva deles vai ser impactado pelo dólar alto também, né? Todo mundo só tem a ganhar com o dólar num patamar mais baixo, a moeda nacional mais valorizada. Mas com o Lula no poder não tem como isso aí acontecer, essa é a verdade. E o Lula sabe disso. Ele fica preocupado, portanto, dessa alta do dólar estar vinculada a ele. Seria interessante ele explicar por que subiu do nada no dia que ele estava falando, né? Porque disparou, foi uma disparada, e tem acontecido nos últimos dias. O que está causando esse cenário? Por que o real está perdendo o valor, né? Mas aí o Lula já tem a carta na manga dele, né? Não, é porque aqui no Brasil tá cheio de especuladores. Gente que acha aí que vai ganhar dinheiro com dólar, com derivativos e tudo mais, né? Citou o caso da Aracruz no passado, da Sadia, enfim, né? E não é exatamente isso aqui, o caso da Aracruz é muito mais complexo, é uma empresa aqui do meu estado, do Espírito Santo, diga-se de passagem, né? Mas é interessante ele trazer esse ponto aí, né? Porque essa fala dele aqui soa muito parecida. Eu não vou lembrar quem que falou isso no passado sobre apostar contra o dólar. Falou, quem apostar a favor do dólar, né? Quem apostar contra o real vai perder dinheiro. Eu acho que foi na época da Dilma Rousseff, não sei. E, salvo engano, né? Vocês podem me ajudar nos comentários, é claro. Foi na época que teve aquela treta com a Empíricos. Você lembra disso? Que a Empíricos fez lá um relatório falando que o dólar ia chegar a R$4 e alguma coisa assim, recomendando comprar dólares porque ia subir bastante. E aí o pessoal falou que não, isso é absurdo isso aí. Quem apostar contra o real, quem apostar a favor do dólar, vai perder dinheiro. E quem ouviu a Empíricos ganhou dinheiro pra caramba. Eles estavam vendo algo que ninguém via. A Empíricos pode ter todos os problemas do mundo, aí, todas as críticas que se possa fazer, mas eles viram algo que alguém não estava vendo e se deram muito bem nessa história aí, né? Um ponto interessante. Então esse discurso aqui do Lula soa assustadoramente parecido com aquele do passado, sendo que nós temos um governo petista de novo e temos uma situação econômica bastante frágil como tínhamos no passado. Ou seja, a tendência disso aqui se reverter num cenário ruim para a economia brasileira não é nada desprezível, eu diria, né? Mas vamos acompanhando aí. Por enquanto a gente fica só, por enquanto, né, com os chiliques do Lula, que ficou muito revoltadinho comigo, e mais um monte de gente que vinculou com razão a alta do dólar às baboseiras que ele fala. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.